Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Banick, eu sou produtor de vídeo, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui do nosso webinar aqui. É um prazer estar conversando com vocês. E para que é esse assunto aqui? Você já entrou, você já está curioso, você já sabe mais ou menos, já é um pouco do que você passa aí, mas vamos explicar aí para as pessoas que acabaram entrando de gaiato. Esse material é para você que acha que vídeo é muito caro, que você acha que não tem condições de contratar uma produtora de vídeo, você que acha, putz, eu vou precisar investir numa câmera em luz porque isso é mais barato que uma produtora de vídeo e também isso é muito caro, eu não consigo, Thiago, produzir esses materiais porque é muito caro. Então, esse webinar é para você que precisa tirar isso da sua cabeça. Isso é um mito, isso é uma mentira e eu vou explicar para você o porquê que você não deve acreditar nessas mentirinhas que passam aí na sua cabeça em relação ao audiovisual. Teremos também outras séries aqui também dentro do nosso webinar, falando questão de não ter tempo, a questão de fazer uma edição completa, enfim, vários tipos de assuntos que são interessantes para você. Então lembre-se aí de estar ligado nos seus e-mails. Se você tiver dúvida, manda aí que no final a gente vai estar respondendo, tá bom? Vamos começar? Primeira coisa que a gente precisa entender é que mito geralmente vem de histórias passadas, de coisas que eram antes, mas que hoje em dia não é mais, mas essas verdades antigas continuam reverberando hoje em dia. Então eu vou passar alguns conteúdos para você aqui em relação a por que existe esse mito de ser vídeo caro, como funciona uma produção grande de vídeo, como que você pode produzir um material sem gastar nada na sua casa. Então vamos passar um pouco sobre cálculos, sobre como que funciona todo esse meio. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é por que as pessoas falam que vídeo é caro. Porque antigamente, gente, vamos pensar lá, vamos pensar lá em 1980, 1900, década de 90, década de 80. Para onde que os vídeos poderiam ir? Os vídeos simplesmente iam para a televisão, era o único meio. E para cinema, mais ou menos, mas o meio principal era a televisão. E cara, para você ter um anúncio dentro da televisão, até hoje isso acontece, é muito caro. Então você vai gastar no mínimo 150 mil, 200 mil reais para estar comunicando de forma nacional, de forma mais abrangente. E como que funciona? Naquela época os equipamentos eram muito caros. Então, por exemplo, para você ter uma câmera custava mais de 200 mil, 300 mil reais. Para você ter iluminação, a iluminação era super cara. Eram aquelas luzes gigantes, luzes de tungstênio, quente pra caramba, esquenta estúdio. Você precisava ter um grande estúdio. Os atores também eram um recurso difícil, porque imagine, você vai lá investir 200 mil reais num vídeo que vai pra Globo. Você não ia colocar você como ator para falar, então você contrata um ator para garantir que a sua mensagem seja passada da forma mais inteligente possível. Você tem que contratar a equipe, que daí a equipe é caro, você no mínimo tem que ter um diretor de fotografia, uma direção de arte, um assistente de produção, um assistente de direção, produtor de locação, roteirista, enfim, era um time muito grande para fazer um simples material, um comercial para televisão. Então é óbvio que os vídeos ficavam muito caros. Então assim, temos lá 200 mil reais para fazer essa distribuição, você queria garantir uma ótima qualidade para os seus vídeos, para a televisão, para chamar atenção, você investia nisso. Então essa equipe com mais equipamento, enfim, tudo que precisava, você gastava 300 mil reais. E não era nada fácil. Eram 3, 5 dias para produzir um comercial de 30 segundos, um comercial de 1 minuto. Então era uma coisa inviável pensando nos dias de hoje. Porque hoje mudou muito isso. A rede de distribuição é muito mais ampla. É muito mais ampla e o nicho, e você consegue nichar de uma forma muito mais interessante. Então, por exemplo, hoje em dia não tem só televisão para você distribuir seu conteúdo. Temos YouTube, temos LinkedIn, temos o Instagram. Dentro do Instagram temos o Reels, temos o IGTV, temos o TikTok, temos o próprio Facebook que tá aí, velhinho, mas tá vivendo firme e forte aí que você pode distribuir. E dentro desses canais, cara, você consegue nichar para público de 30, 45 anos, se é pai, se é mãe, se é homem, se é mulher, você consegue definir isso muito bem dentro das redes sociais e ter uma boa estratégia. Na televisão você não conseguia isso. Então, tem essa vantagem. E é muito mais barato você distribuir. Você com 5 reais você consegue já distribuir um pouco melhor o seu material. Claro, porque a gente não pode contar com o orgânico dessas redes sociais. E a questão dos equipamentos ficou muito mais barato. Mas assim, eu queria fazer um cálculo rápido para vocês entenderem
hoje em dia, como que funciona o custo de uma produção de alto nível, pensando em comercial, claro. Pensando aqui numa ideia básica, numa coisa simples, vamos fazer esse cálculo e ver quanto que custaria para a gente fazer esse comercial de forma grande. Então vamos começar aqui. Vou colocar aqui para fazer o cálculo. Vamos calcular então, vamos começar com o equipamento. A locação de uma câmera profissional, uma câmera de cinema, custaria mais ou menos essa locação, vamos colocar aqui uns R$ 1.200. A gente precisa de luz, vamos colocar em um set de... Vamos gravar como se fosse em casa, vamos pensar sempre em casa. Então um set de 3 luzes profissionais, uma locação ficaria uns 3.500. Tá, 4.700. Só câmera e aqui. Vamos colocar áudio, o áudio é super importante. Então vamos colocar uns R$ 500, a gente já conseguiria fazer um bom áudio, tá? 5.200, a gente tem câmera, vamos colocar agora a parte de ferraria que a gente chama, que é tripé, essas coisas, mais uns R$ 1.200. Beleza. Vamos calcular quanto que custaria um roteirista para produzir o nosso comercial. Esse roteiro aí, vamos colocar uns 3.500, um roteirista. Vamos colocar também um diretor. Um diretor vai estar custando o quê? Vamos pensar, eu estou pensando em nível Hollywood para você gravar na sua casa. Um diretor vai custar uma diária dele uns R$ 5.000. Os assistentes, vamos pensar nos assistentes desse diretor. A conta já está em 14.900, tá, pessoal? Vamos pensar aqui nesses assistentes de direção aqui numa diária. Vamos pensar em R$ 2.400. Vamos pensar na produção. A produção que é a parte mais importante de tudo isso. Vamos calcular aqui, mais 3.500, mais 2.500 do nosso diretor de arte, mais uns R$ 500 para esse assistente. Vamos calcular o valor para fazer todo esse enxoval de R$ 1.500. Ok, vamos colocar aí o lucro dessa empresa que também eles precisam ganhar em cima. Tá? Gente, para a gente fazer um vídeo, para a gente gravar na nossa casa, com uma equipe profissional, mais ou menos custaria R$ 46.890. Está focando aí isso para fazer de uma forma simples, né? Explodindo o carro, Michael Bay e tudo mais. É para você ter uma equipe para gravar um vídeo dentro da sua casa, hoje em dia. Isso estou falando de sem a verba de distribuição. Só que existe um porém. Hoje em dia, você não depende de uma produtora de vídeo para produzir um material bacana, um material que fale o seu produto. E sabe por quê? Porque hoje em dia a gente tem ferramentas acessíveis em nossa mão. Principalmente esse carinha aqui, o nosso celular, gente. Com o celular você consegue fazer a captação. Então com o celular você consegue produzir com uma ótima qualidade de vídeo e também com uma qualidade muito boa de áudio. É claro, quando eu estou te falando isso, não é para a gente comparar a questão de qualidade. É óbvio que você teria uma coisa muito mais excelente se fosse feito por uma produtora de audiovisual. E eu falo porque eu tenho a minha própria produtora de vídeo. É diferente, não estou mentindo aqui para você. Mas eu estou falando que você consegue entregar um material bacana sem pagar nada, custando zero para você, usando apenas o celular, com uma ótima qualidade de imagem, uma qualidade boa de áudio, e você não precisa de ter um roteirista. Você consegue escrever muito bem o seu produto porque é teu esse produto, é teu esse serviço. Você consegue falar isso de uma forma muito mais interessante com o roteirista, porque para você passar a mensagem para o roteirista, você demoraria uns 3 dias para falar todos os seus benefícios, o que seu produto leva como marca, quais são os interesses paralelos que sua marca reverbera nas pessoas. E hoje em dia, então você consegue fazer isso de forma sozinha. Então, você sozinho, sendo teu roteirista, sabendo falar em frente à câmera, sabendo fazer a sua própria direção, sabendo que você tem o equipamento com o celular, usando a luz, às vezes, do próprio sol, luz do dia, em benefício para você, você tem uma produção sem custo nenhum e produzindo mais de um vídeo. Você consegue produzir 3, 5 vídeos, vídeos curtos, vídeos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Então pense nisso. Hoje em dia, vídeo não é caro. Tudo está ao acesso para você. Ah, daí você me pergunta, e a edição, Thiago? Porque eu consigo gravar, eu consigo falar sobre o meu material, eu consigo me desenvolver em frente à câmera, consigo fazer um Reels, consigo fazer um TikTok sobre o meu produto. Mas e editar, Thiago? Gente,
Olha, pegue por exemplo o TikTok e o Reels. Você consegue fazer edição ali dentro do aplicativo. Aí você me fala, ah, mas eu quero meu material para o YouTube, eu quero meu material para o IGTV. Gente, hoje em dia tem aplicativos gratuitos para você editar o seu material. Claro, você também tem que pensar na expectativa e realidade. É óbvio que você não pode se comparar com uma empresa grande que tem uma produtora de audiovisual fazendo a produção desses conteúdos, mas a gente precisa começar de algum lugar, e esse lugar é no início. Pense sempre naquela frase antiga que nossos pais falam e tudo mais, que é melhor ser feito do que perfeito. Então faça, faça. Então assim, pegue esse editor, então pegue essa edição, que é simples, você vai pegar, fazer os cortes do início que você errou, lá no final, aqueles respiros no meio, aqueles erros, você corta ali e pronto, você tem o material para entregar numa rede social, para entregar no YouTube, para entregar no Instagram. Então pense nisso, pense nesse início e pense que não é caro. Todas as ferramentas estão em nossa mão para fazer essas captações, para fazer essas edições e para fazer essa entrega desse material. Muito mais acessível do que lá nos anos 80, do que nos anos 90 e muito mais acessível hoje em dia se você não tem uma verba para contratar uma produtora para fazer um vídeo. Lembre-se mais uma vez, é melhor feito do que perfeito. E para finalizar, um ponto que eu acho muito importante é você entender a sua demanda. Porque assim, tem serviços que não exige você fazer várias gravações. E tem serviços e produtos que você tem que fazer muitas captações. Então entenda também essa demanda, que ela é muito importante, porque daí você vai saber, por exemplo, ah, eu preciso gravar uma série de produtos. Cara, reserve um dia. Porque tem aquela coisa, né? Tempo é dinheiro. Então o seu tempo também é custo. Mas pense, se você pega um dia, reserve um dia para gravar vários produtos, ou um dia para você, meia tarde, para você gravar vários materiais relacionados ao seu serviço e produto, sobre benefício, sobre esses conteúdos relacionados de forma paralela. Então, por exemplo, você é um cara de marketing que precisa vender a sua consultoria, que precisa vender os seus serviços, seus diferenciais. Você não precisa falar só exclusivamente de você, você pode falar de coisas paralelas relacionadas ao marketing. Então, sobre vídeo, falando sobre essa distribuição do produto, falando sobre algoritmo de Instagram, algoritmo de TikTok, algoritmo de YouTube. Então você pode falar desses mundos paralelos e gastar um dia para fazer tudo isso. Então entenda essa tua demanda para ver a necessidade de quantos vídeos que você precisa ter por mês, porque aí você reserva um dia, pronto, e faz essa gravação. Eu vou falar mais sobre a questão de tempo no nosso próximo vídeo, nesse próximo vídeo de série, que é a questão que é outro mito que a gente tem, que é não tenho tempo para gravar, e aí eu vou exemplificar um pouco mais para vocês esses conteúdos, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse material. Se você gostou, deixe o seu comentário sobre o que você gostaria que eu discutisse aqui, se você concorda, se você discorda com a minha opinião, estou aberto aqui para conversar com vocês, tá bom? Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.